Capítulo 211. O efeito Zeigarnik. 17 de outubro de 1944. Não havia muitas coisas para arrumar. Nem mesmo muitos pertences para levar. Mas Pauline e Ernesto se preparavam para dali a 3 dias, aquele minúsculo quarto em São Laurent du Var, deixar. Quarto que a moça, há 1 mês lá havia chegado. Chegado e passado mais tempo que o esperado. Agora com o marido recém-operado, somando mais acontecimentos e dificuldades aos dois, e aos tantos que já estavam acostumados. Perderam tantas coisas, deixaram tantas coisas tão difíceis de aceitar. Outras tantas tão difíceis de esquecer. E no meio de tudo, aquelas que tinham que acontecer. Tantas coisas sem querer e sem pensar, tantos planos que o presente escondeu. Sonhos de amor que uma guerra adormeceu. Tantas coisas já passadas, mas com ainda várias a fazer. Coisas que estão sempre a nos lembrar, como as inacabadas que eles ainda teriam que resolver. Por muitas vezes, o cérebro humano aciona o mecanismo do esquecimento do que já foi concluído, e dispara a engrenagem que nos perturba com o martelar das tarefas incompletas, que nos tiram o juízo. Satisfação para a dona da casa sobre a presença de Ernesto no recinto, e o motivo de ter pegado a comida da cozinha, na cabeça de Pauline, eram exemplos disso. Obrigações em aflições no novo dia deles, chegando, no tic-tac das horas, e novas palpitações causando, enquanto pela pequena abertura na parede do banheiro, um pouco da rua vai observando. De volta ao quarto, atesta que o marido, após esses dias, se recupera bem. E agradece por uma preocupação a menos, das que ainda lhe fazem refém. Capítulo 212. Evidência. 18 de outubro. 6 dias de comida limitada e repartida, que no começo descia com leite, mas quando este acabou, passou a ser com água vinda do banheiro. Líquido capaz de manter vivo um ser humano por uns 2 meses, se ingerido em abundância, e de extrema importância para a higiene corporal quando escorre em dueto com sabonete de fragrância, eliminando junto o mau cheiro. Por razões maiores, este não era o caso do casal, que tinha que fazer o que podia com a pouca água morna que pingava do chuveiro. Banhar e tomar. Sendo que geralmente quando era a primeira opção, entravam juntos na toalete para eventualmente a proprietária da casa não desconfiar de ter mais de uma pessoa lá. Barrigas cheias, uma garrafa vazia, e a ideia de levar o casco lá embaixo na cozinha. Pauline a apanha, e desce as escadas só. A casa era escura de sujeira e pó. Caminha até a pia, e lhe vem um pensamento: deixar a jarra na ponta da mesa, como a encontrou, em sinal de retribuição e agradecimento, a quem lá deixou. E assim faz, dando um passo para trás. Movimento leve e preciso, mas que lhe causou um frio na espinha. Um arrepio de sensação de naquele espaço não estar mais sozinha. Impressão que logo virou certeza. Ao virar e ver a idosa dona da casa, parada lhe olhando, e causando grande surpresa. Nos braços, calafrio, e nas pernas, moleza. A velha surgiu como uma feiticeira. Vinda, sabe-se lá de onde, em total silêncio, como uma assustadora hospedeira. Frente a frente, agora a jovem fica absolutamente sem reação. Dizendo as poucas palavras que conseguiu, enquanto via a decrépita, aterrorizantemente lhe indicando para estender a mão. Capítulo 213. A vidência. Desculpe, estávamos com fome. Com uma só frase, Pauline disse as 2 coisas que precisava. Obrigações e satisfações que achava que devia, sendo realizada. Foi tudo que rapidamente saiu, falando indiretamente sobre o marido, e agradecendo o alimento. Ao mesmo tempo em que oferecia a mão para a senhora, sem saber bem o que estava acontecendo. Você vai atravessar o mar, e viver muitos anos, menina. Falou a anciã, depois de ficar por quase uns minutos olhando para a palma da jovem, e voltando o olhar para cima. Na Córcega se chegava de barco, e era lá que sempre por mais tempo, a moça queria ficar. Chegou a própria a pensar, aquilo significar. A prática de ler a mão,
vem desde o princípio da humanidade. Conhecer sobre o futuro aguça a curiosidade em qualquer idade. Na China, a ação passou a ser usada na medicina, e no Egito, os faraós não travavam nenhuma batalha sem antes consultar com seus magos a sua sina. Na Inglaterra da Idade Média, o ato era visto como bruxaria, e na Alemanha, foi objeto de estudos científicos, sofrendo influência da astrologia. A origem da quiromancia é misteriosa. Muitos associam a atitude aos ciganos, como fazia aquela idosa senhora que Pauline quase nem viu, depois que chegou. Pequena, de fala mansa e estranhamente gentil, como das pouquíssimas vezes se revelou. Que nunca disse seu nome, sua relação com Ginete, e como fez para com ela se comunicar. Que jamais explicou como sabia que a jovem viria, ou sequer foi lhe espiar, ou algo cobrar. Tudo ficou no ar. Como se dizendo que quando as coisas se resolvem, não carece gastar tempo, por medo ou respeito, em questionar. Capítulo 214. Arcano, brumas e vão. Havia-lhe visto pela primeira vez, há um mês. Da segunda, há 13 dias, e nunca mais. As mãos se soltaram e os corpos um pouco se afastaram, num novo movimento da jovem, em passo para trás. Surpreendida, atordoada e intrigada, Pauline sobe correndo as escadas, vendo de relance que a velha virou as costas e sumiu. Talvez indo para algum cômodo, que desde que chegou evitava olhar, e de onde provavelmente ela saiu. Na meia-luz, sombria, partiu. A maçaneta do aposento de cima girou velozmente, a porta se fechou bruscamente, e a moça francesa estava de volta, pálida, ao lado do marido, que sobressalta como se um déjà-vu tivesse assistido. Lembrança de uma noite passada no episódio da cusparada da esposa sobre o alemão, e a suspeita de que algo do tipo novamente tivesse acontecido, quase lhe tirou o chão. Mas logo fica sabendo que não era nada daquilo, e fica mais tranquilo, mesmo vendo a companheira ainda passada. A faz sentar na cama, oferece água, e escuta parte da história que pela mulher foi sendo contada. Ela diz que seu estado é só pelo susto do encontro que naquela hora não estava esperando. Omitindo sobre as coisas que ouviu, por ainda na mente estar processando. Inventou outra história, guardando para si uma particularidade, como um segredo. E insistiu que tinham que sair o quanto antes mesmo daquele lugar, mudando o enredo. 2 dias para isso, conforme o planejado, decididos a voltar a Toulon, entrando de cabeça novamente na missão, mesmo que sendo arriscado. Pauline, no susto, resolveu o que queria e precisava com a senhora, sem dizer de seu futuro próximo e nem diretamente um obrigado. Já com o esposo, sobre o distante amanhã, nem tudo foi compartilhado. Capítulo 215. Ideologia sepulcro. Depois de 10 dias, termina a 4ª Conferência de Moscou. Em 19/10, a União Soviética entraria em guerra com o Japão, conforme Stalin concordou. O povo nipônico estava no alvo. Em contrapartida, exigindo uma preparação drástica oriental em defesa, que não deixaria nem mesmo soldados de ataque a salvos. A data marcou a reunião formal com oficiais, para a apresentação de uma estratégia inédita, considerada como a única maneira de um pequeno contingente provocar grandes estragos, e de vitórias terem chances reais. A ideia veio de Takjiro Onishi, um vice-almirante que sugeriu usar como arma os caças Japonikous A6M0 Mitsubishi. Carregados com bombas para atacar porta-aviões inimigos, seu projeto ia além de um esforço bélico, exigindo sacrifício físico. Ataques suicidas. Causando extrema surpresa em todos presentes, e aceitação de nenhum dos oficiais, dispostos a dar suas vidas. Um fracasso na voluntária missão. Mas uma oportunidade para a persuasiva convocação. No ataque a Pearl Harbor, em dezembro de 1941, com seus aviões, o Oriente levou a melhor. Mas, no Mar das Filipinas, no ano vigente, com cerca de 600 aeronaves abatidas, iam de mal a pior. Num canto do mundo, um poderio sucateado. No outro,
uma francesa passando sua última noite dentro de um quarto, com seu esposo quase totalmente recuperado. Retomadas de heróis, europeus e estrangeiros. Entre condutores de seus próprios destinos e pilotos passageiros, com o Império Japonês em decadência, e o ritual Harakiri, na essência, estava pronta a fórmula de formar guerreiros, dispostos a morrer por algo bem maior, antes de serem derrotados primeiro.